Oi, Laís. Oi, pai. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem. Tá fazendo o que aí? Estou estudando sobre o tecido nervoso. Nossa, eu gosto tanto desse assunto. Eu tava vendo, esse tecido é um dos mais Mas do quê? especializados no sistema nervoso. Tecido nervoso simplesmente é incrível. Eu vou começar a falar porque eu gosto muito, viu? Me perdoe, mas eu vou falar. É interessante a gente falar logo de primeira que assim como as células musculares, as células nervosas, elas também têm uma propriedade chamada de excitabilidade elétrica, que é justamente a capacidade de produzir e de estimular. Como assim? Esses estímulos eles ocorrem através de canais iônicos que ocorrem na membrana plasmática, ou seja, de uma parte da membrana plasmática para outra. Só que às vezes a gente pensa assim, qual a estrutura do neurônio? Aqui, ó lá, essa é a estrutura de um neurônio. A gente pode ver que o neurônio ele é composto por corpo celular, onde está inserido diversas mitocôndrias, organelas citoplasmáticas, que são as mitocôndrias, retículo endoplasmático, lisossomos. A gente tem um núcleo que está localizado no centro da célula e que é a base nutricional, onde é formado várias macromoléculas. A gente tem os dendritos, que é a parte receptora dos impulsos elétricos dos impulsos nervosos de outras células. E a gente tem a parte onde realmente ocorrem os impulsos, que é através do axônio, que os impulsos nervosos vêm em direção até ser transmitido a outras células. Só que, além disso, a gente pensa que o neurônio, a célula do neurônio, tem somente um tipo. Porém, existem vários tipos de células neuronais. Existem várias formas e tamanho uma célula nervosa. Por exemplo, os dendritos, que é a parte receptiva dos impulsos nervosos de outras células, elas podem variar de tamanho, dependendo de onde ela está localizada na célula. A gente tem as células neuronais multipolar, que tem vários dendritos, tá vendo? Vários dendritos e somente um axônio. Normalmente, esse tipo de célula está inserida no encéfalo e na medula, no sistema nervoso central. A gente tem um neurônio bipolar, que ele tem somente um dendrito principal e um axônio. Normalmente eles estão na retina do olho, na parte interna do ouvido. E a gente também tem um neurônio unipolar, que ele é o responsável por ser o neurônio sensor. Ele foi originado no embrião e o axônio e os dendritos, eles foram, quando está no processo de desenvolvimento, eles se desenvolvem juntos e depois eles se ramificam. Aqui a gente tem uma zona de gatilho, que é onde o impulso nervoso sai da célula para distribuir para outros compartimentos. Laís, agora eu já entendi que a célula principal do sistema nervoso são os neurônios. Só que além disso tem as células, outros tipos de célula, que são as células da glia, né? Isso. E essas células têm vários tipos. Por exemplo, temos o oligodendrócitos, que vão formar a bainha de mielina, só que no sistema nervoso central. Enquanto que as células Schwann vão formar também a bainha de mielina, só que é no sistema nervoso periférico. Aí temos as células epidermárias, que vão formar o líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido que fica entre aquelas meninges que protege o cérebro, que é a aracnoide e pia mater. E temos também os artrócitos, que vão nutrir e sustentar o neurônio, e a microglia, que vão defender ele. E esse tipo de célula, eles ocupam quase a metade do volume do sistema nervoso central. Hoje sabemos que essas células, elas não são tipo um assistente passivo, pelo contrário, é um participante ativo no sistema nervoso. Geralmente elas são bem menores que os neurônios, porém as células da glia, elas são bem mais numerosas que os neurônios. No caso de lesões e doenças, elas costumam se multiplicar e ocupar espaços antes ocupados pelos neurônios. E elas não geram nem propagam potenciais de ação como eles.
tem isso também. E, por exemplo, tumores que são derivados da célula da glia, no caso são chamados de gliomas, eles costumam ser bem malignos, porque eles se multiplicam bem mais rápido. Laís, agora voltando para a estrutura do neurônio, eu vi também que tem 2 tipos de axônio, não é isso? Isso. Tem os amielínicos e os mielínicos. Os mielínicos possuem bainha de mielina. E a vantagem dela é que ela funciona como isolante elétrico e outra, elas não são contínuas. Aí tem um espaço, que no caso é chamado de nódulos de Ranvier. E aí por isso a condução ela é saltatória. E elas aumentam, e a quantidade delas aumentando a partir do nascimento. A partir do nascimento elas aumentam até a sua maturidade. Por exemplo, uma criança de pouca idade, a resposta dela aos estímulos não são tão rápidas quanto de uma criança de maior idade. Entendeu? Entendi. Isso porque ela está em fase de maturação. Entendi. Então, aquela doença é esclerose múltipla. Isso. Então tá ligado com a bainha de mielina, né? E, sim, porque essa doença ela destrói essas bainhas de mielina. Então dificulta a propagação do impulso nervoso, não é isso? Isso, ele torna bem mais lento. Então, o que você acha de a gente assistir uma videoaula de alguns professores para a gente aprofundar melhor sobre o assunto? Muito bom. Bora. Bom, galerinha, hoje está começando mais uma aula do Telecurso 2019. Na aula de hoje de anatomia, nós vamos aprofundar um pouco sobre o sistema nervoso e falaremos sobre o telencéfalo. Bom, o telencéfalo é uma área que ocupa a maior parte do crânio. É formado por giros e sulcos, região do córtex cerebral. O córtex cerebral tem uma parte mais cinzenta. Bom, temos internamente o centro medular do cérebro, que será branca, com atividades constantes das fibras axônicas, que são elas de projeção e associação, que terão como papel comunicar as outras partes do cérebro. Presente também os núcleos da base do telencéfalo, que são aglomerados de neurônios, dividido pela fissura longitudinal, que abrange daqui até aqui, em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Bom, existem os polos também, que são os polos frontais, occipitais e os polos temporais. Bom, os lobos. Existem os lobos frontais, parietal, temporal e occipital. Existe também o quinto lobo, que ele vai estar mais escondido e será chamado de ínsula. E existem também os ventrículos laterais. Bom, essas áreas são conhecidas por serem áreas de planejamento. Como assim planejamento, Gustavo? Bom, o lobo frontal ele tem como função principal controlar os pensamentos e as emoções. O lobo parietal ele vai ter como função principal controlar a parte de interpretação, onde está localizado o centro de Broca e de Wernicke, que são responsáveis pelo centro da fala, onde quando a pessoa apresenta um problema nessa região, ela vai apresentar afasia, que é a fala cortada. Bom, tem também o lobo occipital, que vai ser responsável por controlar a visão, e o lobo temporal, que é a parte da audição. Bom, existem também os giros, que existe o giro pré-central, que controla a motricidade voluntária, o giro pós-central, tato e outras áreas sensoriais, e o giro inferior, que é a área de Wernicke, Broca e afasia, como já falei. Bom, galerinha, dando continuidade, vamos falar agora sobre o diencéfalo, que é uma área que será menor do que o telencéfalo, como vocês podem ver, e estará localizado inferior e anterior ao corpo caloso e superior ao mesencéfalo. Bom, o estudo do diencéfalo é baseado no terceiro ventrículo, devido à presença de núcleos específicos. Bom, e qualquer lesão nesse forame intraventricular poderá levar o paciente a uma hipertensão intracraniana. Bom, agora eu vou passar a fala para a minha amiga e professora Nara. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O encéfalo é composto por bulbo, ponte e mesencéfalo e está entre a medula espinhal e o diencéfalo. O bulbo é a continuação da parte superior da medula espinhal e forma a parte inferior do tronco encefálico. Pelo bulbo passa todos os tratos ascendentes e descendentes, que são eles sensoriais e motores. O bulbo contém núcleos que governam diversas funções autonômicas, são eles
cardiovascular e área respiratória rítmica. O bulbo também se associa a 5 nervos cranianos. Já a ponte situa-se imediatamente superior ao bulbo e anterior ao cerebelo e conecta as partes do encéfalo entre si. Tem o comprimento de 2,5 centímetros. Ele possui axônios que se estendem em 2 direções, sendo elas transversos e longitudinais. Possui também núcleos importantes nas áreas pneumotáxica e apnêutica. A ponte também contém núcleos associados de 4 pares de nervos cranianos. Por fim, o mesencéfalo se encontra entre a ponte e o cérebro, tendo comprimento de 2,5 centímetros. O mesencéfalo tem 2 pêndulos cerebrais que se dividem em parte dorsal e ventral, 4 elevações arredondadas, e os núcleos são associados a 2 nervos cranianos. Bom, gente, é isso. Agora eu vou passar a palavra para a professora Tessia. O cerebelo é a parte do cérebro que contém metade dos neurônios, fazendo a conexão entre o tronco encefálico e o córtex cerebral. O cérebro humano controla praticamente todas as atividades do corpo. Cada região é responsável por uma ou mais atividades. Na divisão anatômica, o cérebro se divide em 3 partes: hemisfério cerebelar direito, hemisfério cerebelar esquerdo e o vérnice, que liga as 2 massas laterais. Além de estabelecer o equilíbrio corporal, o cerebelo recebe o estímulo de músculos e tendões e tem a função de controlar as atividades motoras, mantendo o tônus muscular. O cerebelo é essencial no desempenho dos movimentos voluntários e na aprendizagem motora, além de ter função essencial no tato, visão e audição. Os ventrículos, eles são direito e esquerdo, originam a luz do telencéfalo. O terceiro ventrículo origina da luz do diencéfalo e os ventrículos laterais, que comunicam com o terceiro através do forame interventricular. O aqueduto cerebral origina da luz estreitada do mesencéfalo, o qual comunica o terceiro com o quarto ventrículo. O quarto ventrículo origina da luz do robencéfalo. Este é continuado pelo canal central da medula e se comunica com o espaço subaracnoide. O líquido é um fluido aquoso incolor, de composição química pobre em proteínas, que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. Pode ser chamado também de líquido cérebro-espinhal. Sua principal função é proteger o sistema nervoso central, agindo como um amortecedor de choques. É produzido por uma estrutura especial, o plexo corioide. Estão situados no assoalho dos ventrículos laterais e no teto do terceiro e quarto ventrículo. Solteiro não trai. Ô, Matheus, não tô sentindo minhas pernas. Ô, velho, não sei pra que você for beber tanto. Vixe, Laís, você viu pro menino bêbado? Vi sim. Ixi, é dessa forma então que a bebida influencia na nossa coordenação motora, no tônus muscular, Isso. no equilíbrio, no andar, né? E tá diretamente com o cerebelo. Não foi isso? Foi. Pô, Gustavo, eu tava aqui estudando sobre o sistema nervoso e vi que a gente não pode deixar de falar da medula. Sim. A medula, ela fica abaixo do bulbo no forame magno e se estende até a primeira ou segunda vértebra lombar. Além disso, ela é dividida em 6 partes. A primeira é a cervical superior, a dilatação terminal e a dorsal. Sim, e tem também mais 3 partes, não é, Matheus? Que são as partes lombar, a lombar, o cone terminal e o filamento terminal, não é isso? Isso. E o conjunto de raízes nervosas recebe o nome de cauda equina. Isso. Além disso, os nervos dos músculos dos membros superiores é chamado de intromescência cervical e dos membros inferiores é chamado de intromescência lombar. Ao redor da medula tem o líquido cefalorraquidiano, que ele está estendido por todo o nosso sistema nervoso central. Como é o nome, Matheus? Que palavrão! Cefalorraquidiano.
E ainda tem as meninges. A meninges tem a parte mais externa, que é a dura mater, a do meio, que é a aracnoide, e a mais interna, que é a pia mater. Além disso, a gente não pode deixar de falar do H medular, que é a forma em que a medula está. Ele faz parte da substância cinzenta e a substância cinzenta é responsável pelos corpos celulares dos neurônios. E a substância branca é responsável pelas fibras mielíticas. Eita, Matheus, como é que você sabe tudo isso? Ah, meu filho, muito estudo. Ai, amiga, acho que eu tô sentindo meu sistema nervoso periférico autônomo funcionando. Qual dos dois? Porque eu sei que tem o parasimpático e o simpático. Óbvio que é o simpático, né? Oxi, olha como eu tô aqui. Ai, meu bexiga tá ofegante. Ai, que calor. Minha frequência cardíaca, então é meu assim Deus. que o sistema nervoso periférico simpático funciona? Você não tá vendo não? Como eu tô ofegante, minha frequência cardíaca, minha pressão arterial, meu Deus do céu. Meu coração tá saindo pela boca. Mas é melhor você começar a usar o parasimpático porque ele namora, viu? Poxa, me fala como é que ele funciona. Ele funciona inibindo essas suas ações descontroladas aí. São sistemas antagônicos, um controla o excesso do outro. Tá. Vai. Ai, só lembrando desse plano que a gente vai arrasar na prova, amiga. Mas não esqueça que não é só isso. O sistema nervoso também é formado por 31 pares de nervos espinhais e 12 nervos cranianos. E é melhor a gente lembrar o nome deles logo. Tá, bora. Ó, tem o facial, o hipoglosso, o trigêmeo. Calma que eu vou lembrar que tem mais. Deixa eu dar uma pesquinha. Vai. O vago, o acessório e o mais difícil, que eu não sei falar o nome, glossofaríngeo. Acertei. Eu também sei mais 6. São olfatório, óptico, óculomotor, troclear, Ai, amiga, você consegue. abducente e vestíbulo-coclear. E aí, meninas, vi que vocês estavam me secando, aproveitei pra bater um papo. Ando meio triste, acabei de terminar o namoro. Você jura? Juro, vi que vocês estavam estudando, estou estudando sobre o quê? Sistema nervoso periférico. Você quer estudar com a gente? Estudo sim. Uma coisa que eu sei bastante é sobre os gânglios e os plexos. Então explica aí, aproveita que nessa parte da aula eu não prestei atenção, porque a Ana Júlia vai... Continua aí, vai, por favor. Tá, os gânglios, eles são aglomerados de neurônios que estão situados fora do sistema nervoso central. E eles estão espalhados por todo o corpo. Eles juntos formam uma estrutura meio esférica. Os neurônios os gânglios, eles são divididos em sensitivos e autônomos. Os sensitivos têm neurônios pseudo-unipolares e os autônomos têm neurônios que são Tá esquecendo, né? pós-ganglionares. Isso. Agora também tem os plexos. Os plexos são caixas de ligação nervosa. E um plexo nervoso é uma rede de nervos que eles ficam bem ligados no nosso corpo. Os plexos tem 4, que tem o plexo cervical, o braquial, o lombar e o sagrado. O cervical é a cabeça, as ligações nervosas são na cabeça, no pescoço e no ombro. Já o plexo braquial é no ombro, no braço, no antebraço e na mão. Ai, amiga, foi isso que a gente tava estudando, aquela parte que o lombar é das costas, abdômen, virilha, perna e coxa. Isso, e o sagrado são a pelve, nádega, órgãos sexuais, coxa, perna e pé. E a união do lombar e do sagrado é uma união do lombo sagrado. Eu acho que eu tô com um pouco de dúvida. Será que você pode me ajudar mais tarde? Posso sim. Então vamos logo, que eu preciso ir pra casa. E aí, meninas, lembrei que naquele dia a gente esqueceu de estudar sobre as sinapses. Não, é que vocês estavam meio ocupados aquele dia. Poxa, amiga, pelo amor de Deus. É o que mesmo? Sinapse? Vamos ver o que é que eu sei, o que é que eu lembro assim mais ou menos. Eu sei que quando chega o impulso nervoso... Presta atenção, amiga. Obrigada. Quando chega o impulso nervoso, até o botão pré-sináptico, lá libera o neurotransmissor e aí ocorre, né, aquela interligação entre um neurônio e outro, que é a sinapse, não é teu? Casei. E tem também os dois tipos de sinapse, que é a química e a elétrica. A química precisa dos neurotransmissores para acontecer. E a elétrica?
A elétrica não precisa. Ah, tá, tudo bem então. Então, a gente tá tudo certo com a prova? Tá. Ainda bem. Vou deixar sozinho de novo. Ai, como essa mulher me deixa constrangida.